Nesse nosso vídeo de número 20 dessa nossa série de 40, eu queria propagar, e se você assistiu um desses nossos vídeos, que é onde a gente fala sobre o que é propaganda, você sabe que propaganda vem de propagar. Então hoje eu quero propagar aqui com vocês pérolas para a gente refletir. Algumas dessas pérolas, inclusive, vindas de pessoas que para mim são grandes mentores meus. Então, na realidade, eu não sei se vocês, eu acho que deve estar saindo aí no áudio o som de chuva, né? Isso é muito legal, porque depois de tanto tempo com muito calor aqui no Recife, parece que o clima ele está começando a refrescar um pouquinho. Mas continuando, então esse vídeo hoje é para propagar essas pérolas, para que vocês possam parar um pouquinho e meditar. É meditar mesmo. Vejam só, às vezes a gente acha que se resignar é simplesmente aceitar alguém chegar, dar na sua cara, alguém chegar e dizer fique em casa, mesmo considerando que você não tem nada para comer e nem ninguém vai pagar suas contas a não ser você. Mas muito bem, então partindo desse princípio, desse ponto de partida da resignação, o que é importante a gente entender? Resignação não é simplesmente agir de forma passiva ou não agir, e sim de forma pacífica. Partindo desse princípio, a gente tem que ser muito corajoso quando a gente tem que ser resignado para agir da maneira correta. Portanto, coragem não é ausência de medo. Coragem é sim seguir em frente apesar do medo e não ficar escondido atrás do medo. De tal forma que o importante não é você apenas saber o que, mas para quê. O que você faz? Eu faço Aikido. Por quê? Porque eu gosto. Por quê? Porque é agradável. Por quê? Sabe quando para os porquês? Por que você faz Aikido? Porque o Aikido faz a cada dia eu me tornar uma pessoa melhor. Alguém melhor para os meus amigos, para minha esposa, para a sociedade. É por isso que eu faço Aikido. Então, muito mais saber o que, mas é por quê. Tem uma música dos Titãs, é uma música antiga, chamada Televisão. Procure na internet e veja a letra dessa música. E você vai perceber que a letra ela está completamente de acordo com aquilo que a gente observa na vida de muitas pessoas hoje em dia. Veja que o título da música é bem sugestivo, né? Televisão. Vá lá e dê uma olhadinha na letra. E se você observar que a letra diz respeito a você, comece a partir de agora a se autoavaliar para descobrir o que é que você está fazendo de errado. Porque se você está de acordo com a música, você está no caminho errado. Mesmo porque nesse momento que a gente está vivendo hoje em dia, do mocoronga-vírus, né, a televisão proporcionou o surgimento de algo que tornou-se pandêmico, que é o pânico. Vejam bem, pânico é primazia de quem não possui conhecimento. Mas veja, o conhecimento está ao alcance de todas as pessoas. Depende só de você tomar de conta ou não do conhecimento. O problema é que o pânico ele tem a capacidade de roubar da gente o bom senso. Você está num navio que está afundando, a sua prioridade é o quê? Salvar a sua vida. Só que para muita gente, o que é que vai acontecer num momento como esse? Mulheres e crianças primeiro, que se ferre, o que importa é a minha vida. Quem é que faz isso? É o pânico. Como eu disse, o pânico ele
nos rouba o bom senso. E tem uma regra que eu tomo como base na minha vida, que é, se está na televisão é porque é mentira, basicamente. Como o conhecimento liberta, eu escolhi ser livre. Não é fácil você me enganar. Não é nada fácil. Mas é como eu disse, conhecimento liberta. E eu escolhi ser livre. Então eu vou fazer a revelação de algo que é científico. Desliga a televisão, porque quando ela está ligada é o momento que seu cérebro está desligado. É interessante que o nosso inconsciente, ele não sabe a diferença entre realidade e fantasia. No seguinte sentido, se você estiver assistindo um filme de terror, você vai se assustar porque o seu inconsciente ele não sabe identificar se aquela cena ela está sendo real ou não. O problema é que quando você lida diariamente através da televisão mensagens descaradamente subliminares que manipulam você, inevitavelmente você começa a perder o bom senso, a raciocinar por você mesmo, e aí você deixa de pensar por si e é a televisão que passa a dizer como é que você tem que raciocinar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu me preocupo com todos vocês que estão ouvindo esse áudio. Uma coisa que eu me orgulho muito é que a minha mãe, nunca vai acontecer de eu encontrar ela deprimida, para baixo, reclamando. Minha mãe está sempre sorrindo, sempre. E o interessante, minha mãe ela tem um diferencial. Pense numa pessoa extremamente informada. Mas minha mãe não assiste televisão. Minha mãe lê bastante, assiste bons filmes, procura sempre se informar com pessoas que de fato têm conhecimento e procura sempre se rodear de pessoas que têm um padrão mental e emocional semelhante ao dela, ou seja, ser positiva. Então, apesar das dificuldades da vida, mas nós somos felizes. Eu sou feliz, minha mãe é feliz, meu pai, minha esposa. A gente se cercar de pessoas que são capazes de trazer mais alegria para o mundo. E aí a gente começa a propagar alegria e não pânico. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria dar uma dica. Eu gostaria de dar uma dica. Se você nunca ouviu falar de Noam Chomsky, tem um texto onde ele fala sobre as 10 estratégias de manipulação em massa. Vale a pena você dar uma lidinha, principalmente na segunda e na terceira. Se você quiser, se interessou, comente aqui embaixo nos comentários que eu coloco o link para você acessar esse texto onde ele fala dessas 10 estratégias. É o mínimo que você pode fazer para não continuar no limbo, como diz o Ivan Maia. Então, clique no like, ou então peça para eu colocar aqui o link de acesso, né? E aí você começar a conhecer um pouquinho da forma de pensar do Noam Chomsky. Dê uma olhadinha, que vai servir como uma vacina muito boa para manipulação. Muita paz a todos. E desliguem a televisão. E que Deus nos abençoe.